Com 27 minutos já dá um bom tempo. Amém? O restante pode deixar para outro dia. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Nós estamos dentro da série. Quem lembra o nome da série? Olha para o irmão que está do lado e fala 3 vezes para ele: maturidade, maturidade, maturidade. Pastor, por que você manda olhar para o lado e falar? Que é para você não esquecer mesmo, irmão. Amém? Isso é didática. Você vai gravar. Até você ir embora, você grava. Maturidade. E como eu disse domingo passado, é um tema que infelizmente a gente não ouve muito falar. Mas eu vou deixar para falar isso dentro da mensagem. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 3. O tema de hoje é maturidade ou religiosidade. Está aqui já? Aqui, ó. Esse dourado aqui ficou parecendo aquelas igrejas pentecostal de campanha. Ficou parecendo ou não ficou? Sim ou não? Eu falei ainda mais esses raios aqui, irmão, ó, esses relâmpagos. Eu falei pro João quando ele fez, eu falei: rapaz, eu tô me sentindo o Júnior Trovão no meio desse negócio. Só volta eu falar com a voz mais engraçada, assim vai ficar certo. Oh Deus, me perdoa, pai, já comecei mal a mensagem. Já comecei bagunçando o negócio. Vamos lá, focar no que é sério. Maturidade. Maturidade ou religiosidade. Esse é o nosso tema dentro da nossa série, maturidade. 1 Coríntios 3, versículo 1 diz assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, ainda não estão em condições. Amém? Que Deus nos abençoe pela sua palavra, nos dê espírito de temor, reverência e obediência em nome de Jesus. Amém? Vivemos em um mundo de aparências. Fiz uma introdução aqui para eu ver se eu fico com o que está escrito e não fico falando tanto, para ver se hoje eu diminuo um pouco. Depois da palavra do domingo passado, eu achei que nem ia vir ninguém hoje no culto. Falei: Jesus amado, tenha misericórdia de mim. Mas vamos lá. A gente vive em um mundo de aparências, onde o que importa mesmo não é ser, mas somente parecer que já é o bastante. A gente vive em um mundo onde basta parecer. Ou seja, se eu pareço que eu sou, já está bom, eu não preciso ser de fato. Nós vivemos em um mundo de redes sociais, onde as redes sociais elas estão ativas. Então nós vivemos na era das redes sociais. Ninguém precisa ser absolutamente nada. Só precisamos parecer. Porque se eu parecer que sou, as pessoas já vão acreditar que eu sou. E isso é no mundo, é óbvio, mas infelizmente isso tem tomado espaço dentro do cristianismo. E aonde nós temos encontrado uma inconsistência daquilo que as pessoas falam para aquilo que as pessoas de fato vivem. Quem está me entendendo até aqui diz amém. Se eu falo uma coisa, professo uma coisa, mas vivo de outra maneira, logo aquilo que eu falo já não é uma verdade. Ou seja, existe uma aparência que eu estou tentando manter. E infelizmente isso tem entrado dentro das igrejas, dentro do evangelho. Então nós não precisamos ter um casamento saudável, só precisamos parecer que tem. Eu só preciso tirar uma foto de vez em quando e postar no Instagram que está tudo certo. Nós não precisamos ter caráter, é só a gente parecer que tem, que já resolve o problema. Não precisamos ter palavra, ser homem de palavra, não precisamos. É só a gente parecer que tem. Não precisamos ser cristão, só precisa parecer que é. E dessa maneira nós estamos vivendo a vida em uma dualidade. E Paulo vai chamar isso de imaturidade. Paulo vai chamar isso de imaturidade. E nós vimos domingo passado que o que nos impede de ter acesso àquilo que Deus já deu. Eu mostrei para vocês todos os textos domingo passado, onde a Bíblia fala que você é herdeiro. Quem crê que é herdeiro aí diz amém. A Bíblia fala que você é herdeiro com Deus, co-herdeiro com Cristo. A Bíblia fala que em Cristo Jesus nós recebemos toda a prosperidade, que Ele morreu para que nós fôssemos enriquecidos. A Bíblia fala que Ele morreu para que tenhamos vida abundante. A Bíblia fala de um monte de coisa. Por que isso não se manifesta? Será que a Bíblia está mentindo para nós? De forma alguma. Isso é uma verdade, sim ou não? Isso é uma verdade, mas a herança só pode ser acessada por filhos maduros. O que te dá acesso à herança não é você ser herdeiro. O que te dá acesso à herança é você ser maduro.
Porque o texto de domingo passado diz que enquanto o herdeiro é menino, de nada difere do escravo, mesmo sendo dono de todas as coisas. Ou seja, não adianta eu ser dono. Cristo morreu e me fez dono de tudo, aleluia. Por que isso não se manifesta? Porque somos imaturos. E essa imaturidade está em tantas coisas. E uma delas é em a gente viver uma dualidade. A gente professa uma coisa, mas vive completamente diferente. Isso é um mundo de aparências, é a perca da realidade. Infelizmente, como eu disse, isso entrou dentro da igreja e começou a profanar a conduta cristã. Antigamente o cristão era respeitado. Você lembra dessa época? Cadê o pessoal mais antigo aí? Quem lembra? Lá atrás, assim, é muito lá atrás, uns 40 anos atrás, 30, 40 anos atrás. Eles eram ridicularizados, riam deles, riam da fé deles. Mas tudo que um empresário queria e gostaria era de um cristão trabalhando na sua empresa. Tudo que uma família queria era um cristão trabalhando dentro da sua casa para cuidar dos seus filhos. Embora eles faziam brincadeiras de mau gosto com o cristão. Porque naquele tempo o cristão era tido como alguém que tivesse um intelecto menor. Como que acredita nessas coisas? Ou seja, ele era ridicularizado, mas ele era extremamente respeitado. Porque existia uma conduta. Ele falava uma coisa e vivia aquela coisa que ele falava. Hoje nós conseguimos estragar isso. Nós que eu estou dizendo não é a Graça Viva, viu, irmão? Pelo amor de Deus. Estou falando das igrejas no modo geral. As igrejas conseguiram estragar isso. Esses dias conversando com algumas pessoas, empresários. Falou assim, e aí, você tem muito trabalho com cristão na empresa? Falou assim, pastor, se eu tiver duas pessoas para me contratar, um crente e um não crente, eu prefiro contratar um não crente. Falei, por quê? Falou assim, é só dor de cabeça. Falou assim, já tive o problema e não foi com um, não foi com dois, não foi com três, com vários. Sabe o que é isso, irmão? É a relativização do que é certo e errado. Porque antigamente os cristãos, eles tinham uma conduta, eles acreditavam em algo e eles eram posicionados naquilo. Doa o que doer, custe o que custar, eu sou aquilo que eu acredito. Nos dias de hoje já não é assim mais. Como eu disse domingo passado, e foi forte, mas eu preciso repetir. A geração cristã que nós vivemos, é óbvio que tem exceções, amém, irmãos? Não estou generalizando, mas a geração cristã que nós vivemos é uma geração que está eternamente no berçário gospel infantil, ninando o lindo sonho de achar que as coisas é do jeito que ele acha que tem que ser. Não amadurece nunca, não cresce nunca, não assume responsabilidades nunca. Vive como servo, mas quer receber como herdeiro. Vive como servo, mas quer receber como herdeiro. Deixa eu dizer um negócio para você. A herança que Jesus conquistou para mim e para você, que a Bíblia diz, não é para crentes meninos. A herança que Jesus conquistou para mim e para você é para crentes maduros. A maturidade é uma exigência de Deus para você acessar aquilo que Ele te deu. Quem está me entendendo aí diz aleluia. Hoje supervaloriza-se a aparência, mas descarta a essência. Olhamos para alguém com, vamos começar, com tatuagem, e isso se torna uma barreira no nosso coração. Como se Deus precisasse da nossa autorização para usar quem Ele quer usar. A gente olha e fala, tatuagem, não é crente não. Deixa eu só te perguntar um negócio, que dia que Deus te contratou para você ser do controle de qualidade do corpo de Cristo? Só me fala para mim saber. Que dia que Ele contratou, bateu sua carteira lá e falou, está contratado? Que dia que Deus te colocou para você ser o juiz do corpo de Cristo? Sabe como é que é o nome disso? Alguém adivinha? Alguém chuta? Fala assim, imaturidade. A religiosidade nos faz achar que somos o controle de qualidade do corpo de Cristo na terra. E alguns pensam que essa religiosidade é na verdade maturidade, porque ele expõe às vezes a falha do outro para ele poder parecer que é mais maduro. Não, você só é um crente imaturo falando bobagem. Vamos ver algumas aplicações, aqui é só uma introdução, mas vamos ver aqui pelo menos 3 aplicações disso que eu estou falando, de mais algumas outras coisas, para a gente poder entender algumas verdades em Deus. Amém? Quem está comigo ainda aí diz aleluia.
Vocês estavam tão animados no começo, o que foi que já deu uma baixada na temperatura? Começou com glória a Deus e aleluia, já deu uma como é que fala? Uma murchada. Mas o Espírito Santo vai te encher de novo em nome de Jesus. Amém? Primeiro, vamos lá, líderes, se eu fosse vocês anotavam. Primeiro, a religiosidade te faz olhar para você, a maturidade te faz olhar e depender de Cristo Jesus. Enquanto a religiosidade te faz olhar para você e te coloca como padrão, a maturidade te faz olhar para Jesus e saber que Ele é o padrão. Por melhor que eu possa ser, fazer e parecer, eu não sou o padrão é Jesus. 1 Coríntios 3,4 nós lemos, vai dizer assim, ó, pois quando alguém diz, o texto vai continuar, né, daquilo que nós lemos, anota aí, 1 Coríntios 3, versículo 4, Paulo continua a sua carta, ele diz, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, o outro diz, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Paulo e quem é Paulo e quem é Apolo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. O que Paulo está dizendo? Fala assim, olha, a imaturidade está tão grande no meio de vocês, Corinto, que vocês estão fazendo divisão no meio da igreja. É porque eu prefiro Paulo. Aí inventa um outro grupo, não, nós preferimos o Apolo, porque o Apolo tem uma palavra mais alinhada, mais direcionada. Não, eu prefiro é Paulo, porque Paulo ele é mais contundente, ele tem mais sabedoria. E Paulo vem e está dizendo assim, olha, vocês estão causando divisão naquilo que Jesus morreu para unificar. Isso é imaturidade. E é isso que a religiosidade faz com alguns. Eles começam a criar grupos de preferência dentro da igreja. E o nome disso mais profundamente se chama idolatria. Ah, eu estou sabendo que hoje não é o pastor que vai pregar. Ah, eu não vou no culto não, porque eu gosto é do pastor que prega. Quando é outro pastor que prega, eu não gosto. Oxe, eu não morri na cruz por você não, vaso. Se você crer em mim, você vai para o inferno de tobogã e tudo. Você tem que olhar para Jesus. Estou falando porque eu já ouvi conversa desse jeito aqui. Aí eu parei, sabe que aí às vezes eu tenho que fazer alguma viagem para poder atender algum pastor, fazer uma coisa. Aí eu não posso nem postar no Instagram, porque se eu postar lá, daí um vaso ou outro vê que o pastor não está, já acha que é motivo para não vir na igreja. Como se o seu culto fosse para o pastor. Olha, me ajuda aí, faz favor, olha para o irmão e fala assim, vigia, vaso. Fala, não me faz descer da cruz essa hora não. A religiosidade coloca você como régua, como padrão, mas a maturidade te faz enxergar Cristo como padrão. Enquanto eles estão discutindo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, Paulo vem e fala assim, ei, quem é Paulo, quem é Paulo e quem é Apolo? Um plantou, o outro regou, mas ei, deixa eu te falar um negócio, quem dá o crescimento é Deus, quem faz crescer é o Senhor. Então se tem alguém que você tem que olhar, Paulo não é referência, Apolo não é referência, mas Cristo é a referência que você precisa olhar. Isso é o que uma igreja madura faz. Nós olhamos para os pastores, respeitamos os pastores, mas a nossa referência de fé e de prática é Cristo Jesus. A religiosidade começou a criar divisão em Corinto. Eles começaram a dizer, Paulo, sou de Apolo, aquilo tudo. A religiosidade nos faz trazer divisão, aonde Cristo morreu para trazer unidade. Começamos a ver as coisas do nosso jeito, do nosso padrão, da nossa forma. Como a gente se colocasse no lugar para a gente falar assim, deixa eu ver se faz sentido para mim. Deixa eu falar um negócio para mim e para você, para nós dois. Se aquilo que faz sentido para nós fosse realmente importante, fizesse diferença, Jesus não precisava morrer para nos salvar de nós mesmos. Não tem que fazer sentido para nós, irmão. Tem que ser aquilo que a Bíblia diz. E aquilo que a Bíblia diz é o que garante que vai salvar a mim e a você. É o que garante que vai colocar eu e você em um trilho de graça e de favor. Quem está me entendendo aí diz aleluia. E o texto vai dizer, Paulo continua, versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Paulo está nos dizendo, nós precisamos estabelecer o padrão original da igreja, e o padrão original da igreja é somente Cristo Jesus.
Não importa quem plantou, não importa quem regou, eles receberão do Senhor a recompensa. O que importa é quem está dando o crescimento, porque é Cristo quem dá o crescimento, ou seja, Ele é o foco, Ele é aquele que eu e você devemos olhar e enxergar em todo o tempo. Como é o nome disso, pastor? Maturidade. Quando eu paro de olhar, quando as minhas referências deixam de ser pessoas e passam a ser Jesus. Porque sabe qual é o engano de nós fazermos de pessoas a nossa referência? Por melhores que sejam, eu reconheço que tem homens e mulheres extraordinários que vivem em um tempo de devoção e de clamor ao Senhor extraordinário, e que de fato tem muito para nos ensinar. Tem para nos ensinar, mas não podem ser a referência do nosso coração. Porque quando a gente coloca pessoas como referência, a gente às vezes olha para a pessoa do lado e fala assim, ó, aquele irmão está ruim, eu estou melhor que ele, graças a Deus. Aquele irmão está faltando, eu não estou faltando, graças a Deus, estou caminhando certinho. Aí se você coloca um padrão, você pegou o irmão como padrão. Então, com relação ao irmão, você está bem. E esse é o engano de fazer de alguém a sua referência. Porque às vezes quando você olha para o irmão, você pode até parecer que está bem, mas a sua referência é Cristo, é Ele que você tem que olhar. Comparado com Jesus, como é que você está? Porque senão a gente causa ou cria uma falsa sensação que parece que estamos bem, quando nós olhamos para o lado. A sua referência é Jesus. Olha para quem está do lado e fala assim, a sua referência é Jesus. Paulo continua dizendo, plantar é humano, qualquer um pode plantar. Regar é humano, qualquer um pode fazer, pode regar. Agora crescer é sobrenatural, e somente Ele pode fazer e dar o crescimento. Amém? Segunda coisa que eu quero falar com vocês hoje, quero tentar ser bem objetivo. Segunda coisa, a religiosidade aplaude o crescimento, a maturidade celebra a essência. A religiosidade aplaude o crescimento, a maturidade celebra a essência. Porque olha aqui para mim, presta atenção nisso. Nem tudo que está crescendo, ou nem todo crescimento é saudável, você sabia disso? Nem todo crescimento é bom. Nem todo crescimento gera vida de verdade, você sabia disso? Ai pastor, mas como isso está crescendo é bom, está crescendo, está gerando vida. Não, irmão, você vai e acerta o dedinho mindinho, é o mindinho que fala? Dedinho mindinho do pé, lá na quina do sofá, seu dedo vai crescer ou não vai? Me ajuda aí, vai crescer ou não vai? É bom? Não é bom não, né? Dói demais, de vez em quando sai até um aleluia no meio quando isso acontece. Sai ou não sai? Nem todo crescimento é bom. Você vai lá e dá uma canelada lá no futebol. Tem um monte de irmão perna de pau aí, né? Chega na segunda-feira, dá trabalho para nós que é bom, de bola, né? Enfim. E aí você vai dar uma canelada lá em alguém, sua canela cresce, vira uma bola na sua canela. Cresceu, é bom? Não é bom. Porque nem todo crescimento é saudável. Nem todo crescimento faz bem. Nem todo crescimento é bom para você. Por isso que a religiosidade, ela vai aplaudir o crescimento, independente de qual seja. A maturidade vai valorizar a essência. Porque nem tudo que está crescendo é bom. Olha para quem está lá e fala assim, nem tudo que está crescendo é bom, irmão. E como vivemos na era da aparência, a religiosidade vai dizer que se está crescendo é porque Deus está aprovando. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Está crescendo é porque Deus está aprovando. Quem falou, irmão? Nem sempre. Oh, Deus, me segura hoje, Pai, em nome de Jesus. Domingo passado eu já passei da conta, 2 dias seguidos o povo não vai aguentar. Vamos lá. E esse é o maior engano da religiosidade. Nem todo crescimento é bom, nem tudo que cresce é saudável. Olha o versículo 9 do mesmo capítulo, ele vai dizer assim, ó: pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Olha aqui para mim, Paulo está dizendo assim, ó: nós somos cooperadores de Deus. Paulo diz que nós cooperamos com Deus e com a sua obra. A religiosidade vai nos levar a pensar que é Deus que coopera comigo. Paulo está dizendo assim, ó: nós somos cooperadores de Deus. Ou seja, eu estou trabalhando com Deus naquilo que Deus está fazendo. Tem gente que já pensa o contrário. Deus vai abençoar aquilo que eu estou fazendo. É Deus que vai vir ser meu parceiro. É Deus que vai vir me ajudar. É Deus que vai vir fazer. Não, irmão, nós cooperamos com Deus naquilo que Deus está fazendo.
A obra é de Deus, o trabalho é de Deus, a essência é de Deus. Deus apenas nos deu o privilégio. Deus podia fazer a obra dele sozinho, sim ou não? Não, me ajuda aí, pensa comigo. Deus podia fazer a obra dele sozinho, sim ou não? A Bíblia diz que os anjos pediram o privilégio de poder pregar. Deus falou: vocês não, quem vai pregar é eles. Eles que são salvos, eles vão proclamar a salvação, vocês não. Deus podia fazer sozinho, irmão. Você acha mesmo que Deus precisa de mim e de você? Ele não precisa. Deus nos deu o privilégio, diga comigo, o privilégio de ser participante da sua obra. Quando eu vou e falo de Jesus para alguém, Deus me deu o privilégio. Quando eu levanto na hora da oferta, do dízimo, e venho trazer a minha fidelidade, Deus não precisa dela. Deus me deu o privilégio de participar com Ele. Quando eu me levanto, eu podia lembrar assim, ó, Deus poderia fazer sozinho, porque a Bíblia diz assim, ó, Deus dizendo: minha é a prata, meu é o ouro. Deus não precisa do meu, mas Deus está me dando o privilégio de ser participante com Ele naquilo que Ele está fazendo, porque a obra é dele. Nós cooperamos com aquilo que Deus está fazendo. A religiosidade cria métodos de crescimento. Se fizer tal evento, vai crescer. Se levar tal pregador, vai crescer. Se levar A, B ou C, vai crescer. Alguns dizem: ah, pastor, mas o importante é que o evangelho está sendo pregado, e o importante é que está crescendo. Olha aqui para mim, irmão. A obra de Deus nunca foi o que eu faço para Deus. A obra de Deus é o que eu deixo Deus fazer em mim. A obra de Deus não é o que eu faço para Deus. Não é o evento que eu faço, não é o cantor famoso que eu trago e vai bombar e vai lotar, o pregador que cobra 10, 15, 20 mil e que vai bombar e que vai revelar CPF, vai revelar onde mora, vai revelar. Irmão, a obra de Deus não é isso, em nome de Jesus, entenda. A obra de Deus não é o que eu faço do lado de fora. A obra de Deus é o que eu deixo Deus fazer do lado de dentro. Porque a obra de Deus maior, irmão, acontece dentro de mim. A obra de Deus maior é aquilo que Deus vai me tornar, é aquilo que Deus vai mexer dentro de mim, para me fazer um pai melhor, um marido melhor, para me fazer um ser humano melhor, um cristão melhor, para não ter mais dualidade naquilo que eu vivo. Porque não adianta, irmão, fazer um evento e lotar de gente. Hoje em dia está tão fácil, irmão, você não sabe o quanto que é fácil. Porque tem os caras que revelam o CPF lá, a identidade e o título de eleitor, sei lá mais o que. E você traz um cara desse, as pessoas estão procurando, como procura agulha no palheiro. É sério, não estou brincando não. E lota a igreja e enche. O pregador vai embora com 20 mil, está tudo certo. A igreja fica cheia, o pastor tira umas fotos legais para poder postar nas redes. E fala: uau, estamos crescendo. Só acertou o dedo mindinho na quina do sofá, irmão. Só deu uma inchada. Por quê? Porque não tem maturidade. Isso não tem profundidade. É como uma semente que foi lançada no chão e ela não alcançou profundidade, ela já começa a crescer para cima, mas porque não tem profundidade, ela tomba, ela cai, porque ela não suporta o peso. E existe um negócio esquisito no nosso dia, nos nossos dias, aonde as pessoas começaram a achar que eventos cheios, igrejas cheias, é a aprovação de Deus para alguma coisa. Nunca foi. É que você não vai ouvir por aí, eu te garanto, mas nunca foi, irmão. O evangelho genuíno está cada vez mais raro de ser encontrado. O evangelho que realmente nos confronta e nos sustenta e nos alinha para viver uma vida e uma jornada em Deus, está cada vez mais difícil de ser encontrado. Não estou dizendo que nós somos o único na cidade, não, irmão. Tem pastores sérios, tem pastores relevantes, mas também tem muita coisa esquisita por aí. Tem muita gente que acertou, que caiu, bateu a cabeça, cresceu um galo, e ele está falando: uhul, cresceu. Não, irmão, você só caiu, bateu a cabeça, irmão, calma. E com certeza deu até problema na cabeça aí, porque você está falando bobagem. Quem está me entendendo diz amém. Mas em uma geração que vive de aparência, isso é um prato cheio, irmão. Em uma geração que vive de aparência, não existe nada com maior potencial para fomentar o negócio do que isso. Agora a grande questão é: será que nós vamos fazer parte disso? Eu já decidi que não. Eu já decidi que eu estou fora desse negócio. Fico sozinho aqui, irmão, pregando para mim e para minha família.
mas eu não faço parte disso. Eu não entro nesse negócio de jeito nenhum. Sabe por quê? Nós iremos prestar conta. Nem isso estão falando mais nas igrejas. Que um dia nós estaremos diante do nosso Criador, para a gente prestar conta da nossa vida e das obras que vivemos. Está na Bíblia isso. E eu não consigo entender como é que as pessoas conseguem viver como se isso não fosse acontecer. Eu não consigo entender como é que as pessoas conseguem viver nesse oba-oba, como se a vida cristã fosse isso. Nunca foi, irmão. É por isso que há 30, 40 anos atrás, ainda que eles ridicularizavam o evangelho e os evangélicos e os cristãos, nem era evangélico, né? Evangélico foi depois que saiu uma matéria na Veja, né? Mas os cristãos, eles ridicularizavam os cristãos, mas eram pessoas íntegras, fiéis e tementes ao Senhor. Quem está me entendendo diz amém. O texto diz que nós somos lavoura de Deus. Como eu disse, a obra de Deus não é o que nós fazemos do lado de fora, é o que nós deixamos Deus fazer do lado de dentro. E o texto diz que nós somos lavoura de Deus e edifício de Deus. A pergunta que eu quero fazer para você: a lavoura, quem faz? É a lavoura que faz o agricultor ou é o agricultor que faz a lavoura, irmão? Pensa aí. A Bíblia diz que nós somos lavoura de Deus. É a lavoura que produz o agricultor ou é o agricultor que vai lá e planta e produz a lavoura? Ele usa uma outra metáfora, ele diz assim: vocês são edifício de Deus. Diz uma coisa: é o edifício que constrói o construtor ou é o construtor que levanta o edifício? Sabe o que ele está dizendo? Dentro da obra de Deus, não é vocês que fazem. Deus poderia fazer sozinho. Deus dá a mim e a você o privilégio de ser participante com Ele, mas isso não nos dá direito de achar que a obra é nossa e que nós vamos agora arreganhar a porta do céu e vamos fazer todo mundo entrar para dentro do jeito que nós queremos. Não funciona dessa maneira. Nós cooperamos com Deus, a obra é dele, é Ele que faz. Nós cooperamos com Deus, nós somos lavoura de Deus, ou seja, Ele é o agricultor e nós somos lavoura, é Ele que trabalha em nós. Nós somos o edifício, Ele é o construtor, ou seja, é Ele que está edificando, é Ele que está fazendo. Me ajuda aí, olha para esse irmão que está do lado e fala assim: é Deus que faz em você, irmão, não é você que faz para Deus. A religiosidade quer tentar te fazer olhar para fora, enquanto a maturidade quer te fazer olhar para dentro. A essência é mais importante que o crescimento, da mesma maneira que a direção é mais importante que a velocidade. Não adianta ir rápido demais para o lugar errado, irmão. A essência é mais importante que o crescimento. Crescer é importante? É. Mas o que é mais importante? Crescer ou ter a essência? Preservar a essência. Preservar a essência. Preservar a essência é mais importante que o crescimento. E às vezes na tentativa de preservar a essência, às vezes o crescimento numérico não aparece igual em outras situações. Mas entenda, mais importante que o crescimento é a essência. Porque nós podemos crescer muito e ter uma essência errada, distorcida, que inclinou para outro lado. O que adianta um crescimento dessa maneira, irmãos? Quem está me entendendo aí diz aleluia. Diga assim comigo: mais importante que o crescimento é a essência que carregamos. Até porque a Bíblia diz que quem dá o crescimento é Deus. O nosso papel é preservar a essência. Qual é a minha, a sua função? Preservar a essência do evangelho íntegro. E o crescimento, pastor, vamos crescer, vamos fazer, vamos. É Deus que dá o crescimento. O nosso compromisso, o nosso comprometimento é pregar a essência do evangelho genuíno, sem máscara, sem distorção, sem prometer que Deus vai fazer aquilo que Ele não falou que vai fazer. Porque se Deus deixou você ver, deixou você tocar, deixou você apalpar, é porque Ele vai te dar. Ele não vai te dar, irmão, a menos que você tenha maturidade para usufruir daquilo que Ele já te deu. Nós precisamos ser responsáveis. E eu acho que é isso que tem faltado na minha geração de pastores. Homens e mulheres de Deus responsáveis com a entrega da palavra. Homens e mulheres de Deus responsáveis
com aquilo que eles estão deixando jorrar dos seus púlpitos. Porque, como eu disse, irmão, uma mensagem que massageia o ego e o coração, irmão, isso é bom demais, sim ou não? Sim ou não? Mas você quer ouvir uma mensagem que massageia o seu ego? Fala para Alexa na sua casa, fala: Alexa, me faz uma declaração de amor, e ela vai fazer para você. Pelo menos você não se desvia da fé de ficar ouvindo qualquer bobagem por aí, achando que é evangelho. Quem está me entendendo diz amém. Uma mensagem carregada do homem no centro, isso não é evangelho. E o problema é que, quando você olha as igrejas antigamente, eles refutavam isso. A igreja tinha um nível de maturidade que ela rebatia isso. Mas a igreja de hoje, irmão, ela vive num nível de maturidade tão ruim, tão raso, que ela recebe: uau, Deus é bom, olha que palavra poderosa, glória a Deus, Deus está falando comigo, aleluia, até chora. Mas aquilo é um engano, não é a verdade do evangelho de Deus. Quem está me entendendo diz amém. Terceiro e último, a religiosidade quer te fazer olhar o externo. A maturidade te lembra que o único alicerce é Jesus Cristo. A religiosidade quer fazer você sempre olhar para fora, sempre o que é supérfluo, sempre o que é periférico, sempre o que está à volta. Mas a maturidade, ela quer trazer você para a centralidade de Cristo. A maturidade quer trazer você para o único alicerce, que é Cristo Jesus. Quem está me entendendo diz amém. Versículo 11 vai dizer: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Não tem como colocar outro alicerce, irmão. A religiosidade opera de forma sutil para nos levar a construir de forma errada. Presta atenção, o texto está dizendo que o alicerce é só um. E quando nós olhamos isso que está acontecendo no mundo, nas igrejas, não significa que o alicerce está errado, porque o alicerce é um só. O alicerce é Cristo Jesus. O que está errado é a maneira como eles estão construindo, mas Paulo já havia advertido sobre isso. O diabo sabe que ele não consegue tirar o alicerce, o fundamento, porque o fundamento é Cristo. Então ele usa a religiosidade para fazer alguns construírem da maneira errada. Olha só o que o texto diz, versículo 12: se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata ou pedras preciosas, madeira, palha e feno, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Então olha aqui para mim, para a gente finalizar. O diabo não está interessado em fazer você parar de construir, porque ele sabe que ele não consegue. Porque alguém vai te exortar, alguém vai te chamar a atenção, alguém vai te animar e você volta a construir de novo. Ele é tão sagaz que ele só quer mudar o material. Porque Paulo fala assim, ó, ele fala 6 tipos de materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha e feno. Ele está usando uma analogia de um construtor. Ele está dizendo assim, ó, o que é o principal em uma construção? O alicerce. Porque se o alicerce não estiver bem fundamentado, não adianta que você levanta para cima, vai cair. Então o alicerce é a parte fundamental daquilo que você vai levantar, é a estrutura. Paulo está usando essa analogia, ele está dizendo assim, ó, o alicerce é Jesus, e esse não tem como tirar, já está posto. Mas nós estamos construindo com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha e feno. Agora, sabe algo curioso? Sabe qual a diferença desses 6 materiais? Ouro, prata e pedra preciosa são materiais valiosíssimos, que só são encontrados em profundidade, não estão na superfície da terra. Ouro, prata, pedras preciosas são materiais que suportam fogo. O fogo não queima esses materiais, pelo contrário, o fogo os purifica. Já madeira, palha e feno não são materiais que você encontra em profundidade na terra. Madeira, palha e feno você encontra na superfície da terra. Você não precisa cavar, você não precisa ter esforço. Lembra alguma coisa das mensagens de hoje em dia? Está tudo garantido, está tudo certo, está tudo bem, está tudo em paz. Deus vai fazer tudo, Deus já fez tudo. Meu lindo, está tudo tranquilo, fique em paz, que Deus vai fazer. Madeira, palha e feno, superficial, não tem profundidade, não tem dificuldade para você cavar. Ouro, prata, pedras preciosas, você precisa cavar. E cavar custa caro.
Cavar demanda tempo, cavar demanda esforço. Em algumas situações você nem consegue tirar esse material simplesmente com ferramentas humanas. Você tem que colocar material pesado, investir pesado para você tirar do mais profundo da terra esse tipo de material. Quem está me entendendo diz amém. Essa é a diferença. O alicerce é Cristo. Olha para o irmão dado e fala assim: o alicerce é Cristo. Fala, não tem como mexer nisso. Nem o diabo consegue arrancar o alicerce, irmão, porque é Cristo. Ele é a rocha fundamental, Ele é o alicerce. Agora Ele pode nos enganar para nós construirmos com o material errado. E é muito fácil fazer isso quando somos uma igreja imatura, quando somos uma igreja de oba-oba, quando somos uma igreja de evento. Vamos viver de evento. A cada 40, 50 dias a gente traz alguém badalado, uhul! E a gente dá uns glória, e vem um monte de gente, que todo mundo quer ver o artista, e Jesus não sabe nem onde é que fica dentro da igreja, porque o foco é o artista. Não, aqui nós glorificamos Jesus, aleluia. Mas quando está só Jesus lá, a igreja não vai. Tem que ter o artista. Quem está me entendendo diz amém. E hoje eu estou me esforçando para ser polido, irmão. No ano passado eu estava mais descarado, hoje eu estou mais comedido aqui. Madeira, palha e feno. Só tem um problema de madeira, palha e feno: não suporta fogo. O texto diz que todas as obras serão provadas pelo fogo. Tudo aquilo que nós estamos fazendo e vivendo, tudo, no dia que nós estivermos diante de Deus, vai ser provado pelo fogo. Diz aleluia. Ai, pastor, eu nem acredito nisso. Tá tranquilo então. No dia que nós estiver lá, eu dou uma olhadinha para você e falo assim: viu? Você não acreditava? Tá aí agora, ó. Toma fogo, serve agora. Tô brincando, irmão. Não vou falar isso para você não. Vamos finalizar. Para que fazer as brincadeiras no final do culto, né? O clima estava tão sério, estava tão, né? Oh Deus, perdão, gente. Meu lindo. Minha linda! Vou começar os cultos assim agora, vocês acham? Não vou não. Eu te garanto que toda vez que você vier, você sempre vai encontrar uma palavra do trono de Deus para a sua vida. Me comprometo com você sobre isso. Não posso me comprometer que você vai gostar, mas eu te comprometo, eu me comprometo em ser verdadeiro com você diante da palavra de Deus. Isso eu posso me comprometer com você, porque eu fiz esse compromisso diante de Deus no dia que eu aceitei o chamado dele. Eu não ia levar engano para ninguém. Eu não ia levar engano em troca de igreja cheia. Eu não ia levar engano em troca de ser uma igreja conhecida na cidade. Não adianta, irmão, porque um dia eu vou estar diante dele. Um dia eu vou ter que olhar nos olhos dele. E a Bíblia diz que para aqueles que ensinam, o rigor será maior do que para os outros. Então eu tenho uma responsabilidade. E às vezes era até necessário nós saímos dos cultos um pouco mais pensativos, porque às vezes a gente fala assim: como é que foi o culto? Nossa, foi uma bênção! Meu lindo, foi uma bênção! E às vezes a gente deveria sair do culto pensando assim: eu sou uma porcaria. Estou precisando tomar vergonha na cara e virar crente de verdade. Eu acho que nesses dias que a gente sai desse jeito, causa mais efeito bom em nós do que nos dias que a gente sai vibrando e achando que... Porque construir com ouro, prata e pedra preciosas dá um pouco mais de trabalho. Tem que cavar. E quando você cava, nem sempre você encontra aquilo que você quer. Demanda esforço. Mas nós temos uma garantia: construir com ouro, prata, pedra preciosa. Eu prefiro levantar um único tijolo de ouro, prata e pedra preciosa na minha construção do que levantar uma mansão de madeira, porque eu sei que o único tijolo ele vai permanecer intacto diante do fogo, e uma mansão de madeira vai virar cinzas. Então não se preocupa com o crescimento, é Deus que dá. O crescimento saudável é Deus que dá, sem manipulação, sem nada. É Deus que traz.
Vamos nos preocupar com a essência. Vamos nos preocupar com a direção. Porque não adianta nós termos muita velocidade se nós estamos caminhando para o lugar errado. Vamos nos certificar que nós estamos apontados para a direção correta. Vamos nos certificar que nós estamos apontados para Cristo Jesus. Vamos nos certificar que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Vamos nos certificar que Ele é o alicerce, que Ele é